meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio. Então subirei como namorado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra seguir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como namorado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra seguir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder, do teu poder. Quero ser limpa, Senhor, do teu poder. Bom dia, bom dia, bom dia.
dia, mulheres sábias e posicionadas. Louvado seja o nome do Senhor, aquele que é digno de receber adoração, aquele que é digno de receber honra, aquele que é digno de receber força, domínio, poder. Ele é a própria força, ele é o poder. E eu e você precisamos mergulhar todo instante nesse rio, assim como Naamã, mergulharmos no rio do Senhor, no rio do Espírito, para que possamos transbordar a mensagem, transbordar a palavra que o Senhor tem para nos usar, nos direcionar. Deixa eu me ajeitar aqui, porque eu saí um pouco da posição, porque hoje Deus ele tocou no meu coração. E eu preciso, mais do que nunca, mergulhar no rio do Espírito. E ele trouxe, assim, no meu coração, o quanto nós, mulheres, precisamos nos doar para isso. O quanto os nossos dons, as nossas habilidades, a essência que o Senhor colocou em nós está sendo perdida. E mulher, eu quero despertar você. Para que você se coloque nessa cadeira posicionada para servir ao Rei, para manifestar a presença do Rei Jesus aonde você for. Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja aí em você e atuando através de você. Por que eu falo isso, gente? Porque a gente tem um costume, né? Paz do Senhor, irmão, graça e paz. Mas não é somente isso, não é somente uma saudação, é você entender que a paz estando em você, ela vai atuar. Através de você, você vai transbordar essa paz. Você já parou para pensar no poder que tem isso? Imagina só, você tem a paz do Senhor em sua vida, a paz habita em você, você é essa paz nos ambientes onde você chega. Então se você cumprimenta a paz do Senhor, salve irmão com a paz, Senhor, a paz. Mas se você chega em um ambiente de conflito e essa paz não faz nada, não acontece nada nesse ambiente, tem alguma coisa errada. Os frutos do Espírito precisam ser manifestos através da sua vida. Por isso que eu venho sempre dizendo assim, ó, que a paz do Senhor Jesus esteja em você e atuando através de você, porque precisa atuar. De nada vale você ter algo e não usar. E é assim que nós estamos, muitas de nós estamos dessa forma, em vários aspectos. Nós temos o tesouro, nós temos algo e estamos guardando essa ação que Deus já nos deu, essa direção, esse dom, nós não estamos usando. E aí, o princípio básico é da multiplicação. Aquilo que você tem, você precisa fazer multiplicar. Então você vai lançar para que isso cresça, para que as pessoas ao seu redor recebam algo assim, façam uma vida diferente, porque você incentivou, porque você se posicionou. E é isso que Deus tem colocado nesses últimos tempos no meu coração. Levantar um grande exército de mulheres. Na minha vida está acontecendo uma revolução. E eu decidi viver na dispensação do Senhor. Dispensação. Muita gente não entende, muita gente não vai entender. Mas glória a Deus por tudo. Eu estou aqui disponível para servir ao Senhor, para levar, conduzir essa mensagem. Talvez você chegue aqui bastante assim desanimada, desencorajada, mas eu quero dizer a você, você tem algo especial em você. E essa dose que o Espírito Santo colocou em você foi única para você, exclusiva para você. Agora, ele colocou uma dose, preste atenção nisso, uma dose, a essência, que é o fundamental. Agora cabe a você multiplicar. E vamos lá multiplicar essa live aí, né? Temos 3 pessoas aqui, é um grande exército, gente. Você já imaginou que é uma mulher, uma só, bem posicionada? É um grande exército, imagina 3, 4 e por aí vai. Bom dia, minha querida Josi, beijão, meu amor, saudade de você. A nossa querida Elizabeth, bem-vinda também. E temos aqui também Alegra Duran, amém, é para alegrar, vamos lá se alegrar no Senhor. Gente, bom dia, Deus abençoe a vida de vocês,
que Deus continue falando mais abundantemente no coração de vocês. Me dá só um segundinho que eu vou fechar a janela aqui porque o barulho pode incomodar. Rapidinho. Pronto, eu esqueci de fechar, mas fechei. Então, gente, vamos lá para mais um dia de live. Já são 8h10, 8h11. Eu vou já adiantar aqui, porque hoje estamos no segundo dia do nosso estudo de provérbios para mulheres que estão, correndo, se posicionando para quê, igreja? Para desbloquear sua família, porque você é um canal de bênção. O Espírito de Deus, já falei, ele colocou uma dose em você e você precisa multiplicar, uma dose de unção, uma dose de graça. Deus colocou sobre sua vida e você vai fazer o que com isso? Eita, Gleide, vamos lá. Vamos hoje falar sobre as recompensas da sabedoria, é o título do capítulo de hoje, Provérbios 2, temos aqui 22 versículos. Eu vou fazer a leitura rapidamente. Em seguida eu vou destrinchar um pouquinho sobre o que o Senhor colocou no meu coração sobre esse capítulo de hoje. Vamos lá. As recompensas da sabedoria. Filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que eu mando você fazer. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Imagino aqui já um pai aconselhando o seu filho. E aí temos uma unção de sabedoria derramada sobre a vida de Salomão. A gente sabe disso. Existe um transbordo de sabedoria na vida de Salomão. Porém, quem estava por trás disso foi um pai, foi uma mãe que fez desse homem aquele desejo, fez nele, né? Aquele desejo de quando Deus apareceu para ele em sonho. O sonho, Deus falou com ele no sonho. E ele disse, pede o que você quiser. Aí ele disse, eu quero sabedoria. Por quê? Porque tinha um pai que estava aqui ensinando. Você já entendeu o que Deus está falando com você? Tinha um pai que estava ensinando para o filho aqui, aprenda o que eu lhe ensino. Nunca esqueça o que mando você fazer. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Escute os sábios, ou seja, adquira sabedoria, Salomão. Tenha interesse por esse negócio que você vai se dar muito bem. Olha só, Deus já está falando. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Busque por isso com toda a sua força. Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Imagina aí, quando você tem um tesouro, você sabe que tem um tesouro. Aquele tesouro vai resolver a sua vida. E aí ele está escondido, você faz o quê? Oxe, corre, procura. É essa a instrução de Salomão. Na verdade, Davi passou essa instrução para Salomão e Salomão deixou registrado aqui para nós. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. Porque nós aprendemos ontem que o princípio de tudo é temer o Senhor. Então, se você buscar a sabedoria como um tesouro escondido, você vai entender o que quer dizer temer o Senhor. Uau! É o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vem dele. E eu abro um parêntese aqui para dizer. Tiago diz assim, se você não tem sabedoria, peça a Deus. E aqui está dizendo, é ele que dá, é o Senhor que tem. Então, peça para a pessoa certa. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Deus protege os que tratam os outros com justiça, gente. A base do trono de Deus é a justiça. E o que é a justiça? A justiça é o que é certo ser executado. Lembra do princípio? Plantar e colher. Aquilo que você plantar, você vai colher. Aquilo que você fizer vai ter consequências. E Deus, ele não vai mudar, porque ele é justo. E seria injusto se ele mudasse de ideia
porque você pediu, porque você jejuou, porque você plantou errado, mas agora o resultado você está colhendo e você vai plantar, você vai orar, jejuar e Olha só, a justiça de Deus ela é verdadeira, Deus ele vai agir, mas a consequência você vai sofrer. Então, guarda, Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Olha quantos códigos poderosos, gente. Justiça e obediência são coisas primordiais para Deus. Se você me ouvir, filhinho, se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Você se tornará sábio, e a sua sabedoria lhe dará prazer. O seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão e livrarão você de fazer o mal. Assim, você ficará longe das pessoas que vivem dizendo mentiras. Pessoas que abandonaram uma vida direita para viver na escuridão do pecado. Pessoas que têm prazer em fazer o mal e se alegram quando o mal é praticado. Pessoas desonestas em quem não se pode confiar. Então você será capaz de evitar a mulher imoral que tentar conquistá-lo com palavras sedutoras. Sempre que a gente trazer e falar aqui sobre a mulher imoral, a mulher adúltera, nem sempre vai estar se falando da mulher em si. A mulher aqui ela vem como uma simbologia. Vem como uma simbologia da sensualidade, de pecados relacionados, dependendo de como trouxer esse contexto. Porque é lógico que ele vai trazer a mulher sábia aqui e ele não vai dizer que é representando o pecado. Pelo amor de Deus, entendam isso. Quando trouxer aqui, a mulher é a representação do feminino, daquilo que atrai o homem. É algo que vem para completar o homem, não é isso? Então, quando falar da mulher imoral, vai ser sempre coisas voltadas para a prostituição, adultério, promiscuidade e várias outras coisas dentro desse contexto de imoralidade. E pode também trazer aqui a representação de pecados desse mesmo tipo, porém no sentido espiritual. Como assim, Gleide? Quando a gente falar da mulher adúltera, a gente vai pensar no adultério, né? Vamos falar da questão do casamento. Quando a gente traz o adultério no sentido espiritual do nosso relacionamento com Deus, o que é o adultério espiritual? É quando nós deixamos de adorar ao nosso Deus e traímos o nosso Deus com outra coisa. Que podem ser os ídolos, podem ser um objeto, pode ser uma pessoa que eu coloque acima do lugar que Deus é, que Deus deve estar. Que ele é o ser sobrenatural, o supremo. Então nós não podemos tirar Deus desse lugar nas nossas vidas. E nós aprendemos ontem sobre o princípio de honrar. E honrar é exatamente o quê? Colocar a pessoa no lugar correto. Deixar a pessoa no lugar que ela recebeu como autoridade. Então tem gente que quer se sentar no lugar de Deus e quer julgar. Olha só o quanto isso é sério. E aí a sabedoria vem para nos trazer essa percepção, para dizer acorde para a vida. Não coloque as pessoas nos lugares errados, fique no seu lugar. Entenda, porque um princípio ele não anula o outro. O princípio da autoridade é entender, aquela pessoa está acima de mim. E tem o princípio da honra, que é eu entender, eu não vou tirar aquela pessoa daquele lugar, porque aquele lugar foi constituído por Deus, dado a ela. Então, a mesma coisa que se aplica para nós é o formato que Deus já tem estabelecido no céu. Para a gente entender, aqui no céu é assim, o modelo correto é esse, faça dessa forma. Porque se você sair disso, estará fora da base da justiça e vai ter consequências. Sério isso, né? Então aqui diz, então você será capaz de evitar a mulher imoral que tentar conquistá-lo com palavras sedutoras, a mulher que esquece os votos sagrados do casamento e é infiel ao seu marido. Se você for à casa dela, olha só de você ir na casa dela, de você pensar, de você dar espaço para isso, estará seguindo o caminho da morte. Quem vai lá está perto do mundo dos mortos. O homem que visita essa mulher não consegue voltar
para a estrada da vida. Vira uma bagunça quando o homem ou a mulher entra por esse caminho. É ou não é? Então, siga o exemplo dos bons e viva uma vida correta. Os homens direitos de caráter viverão nessa nossa terra, mas Deus varrerá dela os maus e arrancará os pecadores como se arrancam plantas do chão. E a gente vê o quão lindo é que a palavra de Deus ela se completa. Mas lá na frente, no Novo Testamento, Jesus vai dizer que o joio está crescendo junto com o trigo. Mas vai chegar a hora que esse joio vai ser arrancado, vai ser ceifado. Por quê? Precisa crescer junto, porque senão acaba machucando, danificando o trigo. Não é assim? E aqui trouxe essa confirmação. O que eu acho lindo de tudo isso, gente, é que quando a gente vai parar para ver a história de Davi, porque não tem como você falar de Salomão sem falar de Davi. Primeiro que foi de onde ele veio, né? E observe que aqui a gente, biblicamente, não tem nem tanto aquela ênfase na mãe. Betseba foi uma mulher que acabou entrando na história, porque também ela permitiu, a gente já sabe como é que foi. Davi se envolveu com Betseba e desse envolvimento, por conta de um ato muito ruim de Davi, o pecado, uma raiz de iniquidade que brotou ali em uma ação dele, em um momento em que ele estava vulnerável, aí ele acabou caindo no pecado. Mas olha, a história de vida de Davi, a experiência de vida que Davi teve para chegar no seu dia a dia e dizer todas essas instruções aqui para Salomão, para que Salomão não cometesse os mesmos erros que ele. Porém, seres humanos, raízes de iniquidade, coisas que existem na nossa linhagem familiar, que nós paralisamos, estamos paralisados, muitas vezes bloqueados na nossa vida por conta dessas raízes, que se nós não conhecermos essas raízes, para a gente tirar, né, arrancar, para Deus vir tirar através do nosso posicionamento, a nossa família vai ficar, se a gente não tomar essa posição, a nossa família vai ficar fadada ali, ao fracasso. E isso é muito sério. Por isso que eu tô olhando e dizendo assim, Deus, cadê as mulheres que vão se posicionar? Cadê as mulheres que vão entender essa necessidade delas se levantarem? Porque hoje possa ser que você esteja se sentindo uma mulher desanimada. Você olha para sua família e diz assim, mas eu não sei nem o que fazer. Ah, mas nossa, não depende só de mim. Sim, é verdade, não depende só de você. Mas eu quero dizer, você é a peça principal nesse processo. Primeiro você tem que se identificar como aquela que foi chamada pelo Senhor para fazer a diferença na sua casa. Porque você é uma mulher sábia. Você já é uma mulher sábia. E você já é também uma mulher posicionada. Mesmo que existam áreas na sua vida que esteja precisando você se ajustar. Mas você não é de todo um fracasso total. Se você tem uma família, não significa que você é um fracasso. Olha só, você tem uma família. Se você tem filhos, gente, você não é uma fracassada. Você tem filhos, você tem noção do que é isso? Você tem filhos. Deus te abençoou com filhos. Então você fracassou? Não, você não fracassou. Mas você pode estar perdida em alguns aspectos sem entender o que você deve fazer. E para isso, entra aqui as instruções de Davi a Salomão. E Salomão escreveu isso aqui, nós estamos hoje compartilhando com você. Porque é importante nós instruirmos e deixarmos ser instruídos. Observa que pode ser, imagina só, hoje assim, a gente não vê isso nos nossos filhos, a gente senta e instrui, o menino não tá nem aí. A minha, eu tô dando algumas instruções, ela faz assim, mas significa que ela não está ouvindo? Ah, aquilo ali sobe, né? Parece, você tá fazendo pouco caso de algo tão precioso. É natural a criança ser tola. Ela ainda não passou pelas experiências que ela precisa. E às vezes ela só vai ter essa sabedoria depois que ela cai na tolice, como foi com Davi. Davi, ele só pôde ser um pai presente
depois que ele passou por todo o processo lá, depois que ele caiu em pecado, depois que Deus tratou ele, porque se a gente for ver os filhos de Davi antes de Salomão, foi uma tragédia atrás da outra, porque Davi ele não se posicionou como pai. Aí quando ele vem, passa todo um processo e ele entende que ele tem uma responsabilidade, uma missão de sucesso. Mais à frente vocês vão entender por que uma missão de sucesso. Então ele vai e diz assim, não, senta aqui, Salomão, vem que eu vou te explicar. Então ele passou a acompanhar, ele passou a ensinar, ele passou a instruir Salomão, porque ele entendeu que ele precisava deixar alguém pronto para assumir o trono. E não somente por isso, porque a gente não tem filhos reis, né? Entre aspas, todos os nossos filhos são reis e rainhas, sim. Mas a gente não tem esse modelo para dizer assim, não, eu não sou rainha, eu não sou presidente, eu não sou nenhuma influência na política, mas eu sou influência na minha casa. E se você não estiver sendo uma influência na sua casa, tem alguma coisa errada. E eu tô chamando você para esse despertamento, para esse posicionamento. Deixa eu botar meu filhinho aqui do lado, para não me atrapalhar aqui. Vou começar a me aproximar, até para eu conseguir enxergar aqui o que eu vou trazer para vocês. Então, na nossa live de hoje, o nosso tema vai ser 5 passos para desbloquear sua família e alcançar o sucesso. Eita, vamos lá. Gente, é interessante porque eu já fiz um ciclo de live, não sei se vocês aqui acompanharam, há um tempo, na verdade isso foi lá quase no início do ano, foi no mês de maio. Eu fiz 31 dias de live de provérbio também voltado para a família. Mas o que é que eu observo? Que agora eu tô com foco no desbloqueio. E aí eu vejo que o capítulo é o mesmo. As instruções que a gente recebe, teoricamente, são as mesmas. Mas se você for lá e olhar essas lives, que eu acredito que ainda esteja lá no meu feed, você vai ver que, mesmo se tratando da mesma coisa, sempre tem coisa nova, porque a palavra de Deus ela é assim, ela é linda, é maravilhosa, ela se renova a cada manhã. Glória a Deus, Deus é fiel. Então eu vou trazer para você aqui quais são esses 5 passos para você desbloquear a sua família. A sua família está bloqueada. Como assim minha família está bloqueada, igreja? Como é que está a sua família? Como é que está a condução da educação dos seus filhos? Como é que está o seu relacionamento conjugal? Está fluindo tudo muito bem? Ontem eu deixei para quem está lá no grupo uma atividade exclusiva que eu falei aqui na live. E eu deixei essa atividade, fiz até um vídeo explicando. E aí eu já abro um parêntese, caso você ainda não entrou no grupo de estudo de provérbios, entre. Se você tem interesse de realmente investir na sua família, entre. Eu não quero que entre qualquer pessoa que esteja assim, vou entrar para ver. Não, eu quero pessoas comprometidas, porque eu estou aqui selecionando mulheres que querem se posicionar dentro da sua família. Então, eu estou colocando, divulgando os links, mas eu estou dizendo, só entre se fizer sentido para você. Porque se eu ficar com uma pessoa somente lá naquele grupo, mas aquela pessoa que esteja decidida pela sua transformação, eu já cumpri a minha missão aqui na internet. Porque não foi por acaso, não é por acaso que eu estou deixando até mesmo uma vida secular para estar aqui colocando a minha cara em jogo, me expondo de uma forma positiva para que o Senhor venha trazer você, tratar você, porque o Senhor ele me chamou nesse tempo para isso. Então você não pode ignorar, você não pode rejeitar, você não deve. Lógico que você tem o direito. Salomão ouviu os conselhos aqui do seu pai, porém ele que decidiu o que ele ia fazer. Mas olha só o que foi que Salomão decidiu. Ele decidiu pedir ao Senhor aquilo que o seu pai já estava plantando como semente no seu coração, a sabedoria. E o resultado a gente já sabe. Então vamos lá. 5 passos para desbloquear sua família e alcançar o sucesso. Então a gente já vai trazer aqui, antes de falar desses 5 passos para desbloquear, que a gente quer saber logo o que a gente tem que fazer e tal, apesar que a palavra já falou aqui, nem precisava de tanta administração, mas a gente tem que ter uma concepção primeiro aqui para vocês entenderem sobre o que é sucesso. Por isso que eu falei aqui que Davi, ele se preocupou em tratar Salomão de uma forma diferente, porque só ali ele entendeu a missão dele como pai. Até então ele estava focado no guerreiro, no homem guerreiro. Porém,
Depois que ele passou por aquele processo de queda, de traição, de adultério, de tanta coisa que trouxe a promiscuidade assim, com muita força na vida dele, inclusive por conta de raízes de iniquidade que já vinham da sua geração, porque conta assim, né, os estudiosos falam que Davi, ele foi um homem que ele não nasceu debaixo de uma aliança, de um casamento diante de Deus. Ele nasceu da prostituição do pai, por exemplo. Então, isso já vem, se repercutindo. Então, diz que Davi foi filho de uma prostituta. Então, a gente já sabe também que, olha a linhagem de Davi. A Raabe faz parte da linhagem dele, é parente dele. Então, não tem jeito. Existe isso aqui, quando Deus ele olha para a nossa vida, ele nos vê como um todo, como um sistema, porque a família ela é um sistema. Então, o que é um sistema? É algo que um depende do outro. Então, para eu estar hoje aqui, eu dependi de investimento que os meus pais fizeram em mim quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando eu estava debaixo da autoridade dos meus pais. E também em áreas que eu não funciono bem, então eu posso dizer que também, lógico que não é somente isso, também é por conta da direção que os meus pais me deram. Por quê? Porque não estavam debaixo da graça, porque não estavam na direção do Senhor, não tinham sabedoria, não tinham conhecimento, porque os pais deles não passaram isso para eles, não tiveram como, não foram ensinados, não aprenderam. E aqui não vem a gente julgar o que fez ou o que deixou de fazer, não. Aqui vem a gente entender essa construção sistêmica. Então é isso que nós precisamos ter em mente. Hoje eu estou nessa cadeira de mãe, eu estou nessa cadeira de esposa, estou nessa cadeira de mulher, ok. Qual será o meu posicionamento para os que vêm depois de mim? Porque aqui, quando a gente fala de sucesso, eu pesquisei aqui rapidamente, quando a gente fala o significado da palavra sucesso, trata de acontecimento favorável, um resultado feliz, algo ou alguém, né, que obteve êxito, que possui excesso de popularidade, aquela pessoa que tipo é a bambambam, é bem reconhecida porque é uma pessoa de sucesso, é uma pessoa que se deu bem na vida, é aquela pessoa que tipo conquistou o mundo. Só que esse sucesso aí para a família de nada vale. Quantas pessoas têm sucesso nas suas carreiras profissionais, têm sucesso na mídia, são pessoas, né, bem requisitadas. Recentemente eu vi o caso da jogadora, eu esqueci o nome dela agora, uma jogadora tipo conhecida nacionalmente e internacionalmente, e ela tinha um sucesso, pelo menos aparentava ter um sucesso. A gente não sabe dos fracassos individuais, pessoais, né, ocultos que estão ali, que não é apresentado na mídia, e de repente a gente sabe, nossa, a pessoa se suicidou, sei lá, pelo que se considera aí as suposições. Então pode ter acontecido isso, ok, mas aí a gente fica se perguntando, como assim, gente? A pessoa tem tudo, aparentemente, tem fama, tem sucesso. Aí você vê que esse sucesso aí de nada vale. Porque nenhum sucesso fora de casa vai compensar o seu fracasso dentro da sua família. Não justifica. Tem gente que diz assim, não, mas eu tô indo trabalhar, meu filho, é para te dar uma vida melhor. Aí vai trabalhar, vai fazer, ganhar mundos e fundos e fracassa dentro de casa como pai, fracassa dentro de casa como cônjuge, fracassa como filho também. Nossa, isso é sucesso? Lá na frente você vai ver a diferença entre o sábio e o tolo. Às vezes o tolo, ele quer agir desse jeito achando que assim ele vai conquistar mundos e fundos. E o sábio diz assim, não, eu abro mão de tudo o que eu sou para servir. E eu começo a servir aonde? Em Jerusalém. E onde é Jerusalém? É dentro da minha casa. Você entende? Isso é muito forte, né? Mas vamos lá. Mas hoje eu quero trazer aqui um significado um pouco diferente de sucesso. Primeiro, vou dar uma aulinha de matemática aqui, relembrando. Lembra de quando você era lá da
da infância, sei lá, não sei nem mais como é que chama esse nome, porque hoje é educação infantil. Era o jardim da infância, era o pré, era não sei o que. Lá quando você já começou a aprender sobre os números, a posição dos números, aí você vai contar, primeiro a gente conta até 10, e aí depois vai chegar um momento que vai dificultar um pouco mais para a criança. Então, qual é o que vem antes e qual é o que vem depois? Aí a gente fala 2, qual que vem antes? 1, o que vem depois? O 3. Ah, beleza. Então vamos dar um nome para isso, antecessor e sucessor. É um conteúdo didático das escolas. Do dia a dia é muito importante, necessário a criança aprender isso. E aí vem aqui o significado básico disso para a família. Sucesso na família é você deixar um sucessor. Foi o que Davi fez. Davi investiu tudo o que ele pôde para deixar um bom sucessor. Olha só que coisa maravilhosa. A importância, mas na fase que Davi estava, Davi poderia desistir, dizer assim, já fracassei como pai, vou me encher aqui, tomar umas cachaças e esquecer a vida e viver, não deixa a vida me levar e tal. Mas não, Davi se posicionou, ele entendeu quem ele precisava ser como pai. E ele foi investir para formar esse filho com sucesso. E se você quer, eu falei ontem sobre isso, se você quer dar orgulho para o seu pai, para a sua mãe, se você quer dizer assim, eu vou avançar, pronto, sai de debaixo da asa da mãe, do pai, mesmo estando casado, porque tem gente que fica em uma dependência emocional de pai e de mãe, saia de debaixo dessa asa e vá dar resultado. Vá ter sucesso, vá ser uma boa sucessora, ajustando em você aquilo que seu pai e sua mãe falhou. Você olha e vê coisas assim, você diz assim, não, mas o meu pai errou nisso aqui. Que bom que seu pai errou, porque quando ele errou, ele te deu uma possibilidade de você olhar e aprender a como não fazer. Mas acontece que as famílias, os membros da família, normalmente, debaixo de uma nuvem de vitimismo, vai dizer o quê? Eu nasci assim, eu cresci assim, e eu sou assim, tipo, eu sou fadada ao fracasso, eu sou fadada a repetir o erro do meu pai, da minha mãe, porque, gente, tá bloqueado. Uma pessoa que age dessa forma, que pensa e às vezes nem sabe que não sabe, aí essa pessoa está completamente bloqueada. E o pior, está bloqueando a sua família, porque já veio bloqueado da geração anterior e vai continuar dando ênfase a esse bloqueio. É esse o legado que você quer deixar, porque ter sucesso é deixar legado. Ter sucesso é você deixar bons sucessores. Preste atenção nisso aqui. Então eu quero trazer aqui alguns pontos de destaque que para você deixar bons sucessores, para você alcançar esse sucesso na sua família, você precisa fazer. E o que é que você precisa fazer? Buscar a sabedoria. A gente já falou, todo dia a gente vai falar disso. Gente, nós estamos buscando sabedoria para desbloquear a nossa família. Então não tem como não falar em sabedoria. Eu preciso saber. A sabedoria é o saber. E colocar em prática o que eu sei. Eu conheço, eu aprendi, eu ouvi falar de uma coisa ali. Deixa eu ver o que é que essa mulher está falando ali. Vou lá entrar, vou pesquisar um pouco, vou ouvir, mas depois eu vou ver. Isso aqui faz sentido, vou colocar em prática. Quantos testemunhos eu tenho recebido de mulheres que têm colocado em prática direções simples que eu tenho dado. E às vezes na live eu tô aqui falando e tipo uma coisa que pra mim é natural, mas a outra mulher recebe, vira uma chave na cabeça dela. E ela vai dizer assim, Gleide, desbloqueei nisso aqui. E eu agora vou começar a compartilhar os testemunhos que eu recebo. Porque eu recebo vários mesmo. E aí eu agora vou começar a compartilhar até mesmo para poder você entender que o que você está passando aqui, esse tempo que você está assistindo essa live, não é um entretenimento, não é uma perda de tempo, não. Isso aqui é um investimento. Investimento. E quando a gente investe, a gente espera o resultado. É ou não é? Ou alguém diz assim, não, vou investir aqui 10 reais lá na Bolsa de Valores, seja lá o que for. Bem, né? Imagina, você vai investir 10 reais para quê? Não, vou deixar guardado aí, porque não tenho nada que fazer com esse dinheiro. Não, é porque você quer que aquilo renda, que aquilo te dê mais resultados. Então é a mesma coisa, os princípios são os mesmos, para tudo, são uma base.
E nós é que ignoramos. Nós valorizamos quando se trata de coisas materiais e nós ignoramos quando se trata de base. Família é base. Investir em si, investir em conhecimento, investir em sabedoria, isso é aquele investimento mais poderoso que você pode fazer. Sabe por quê? Porque o que você investir hoje e o que você mudar de comportamento hoje vai impactar nas próximas gerações. Você talvez ainda não tenha neto, talvez você ainda não tenha bisneto, talvez você nem tenha filho ainda. Mas aquilo que você pegar hoje aqui e de todo o seu contexto de vida, você vai transferir para o seu filho, queira você ou não. Mesmo que você não queira, o seu filho ele tá lhe vendo, ele tá lhe observando. O tempo todo você é um espelho para ele. Então, em quem que você quer se espelhar para poder você dar um bom reflexo para o seu filho? Porque para você ter um sucesso na sua família, você precisa deixar bons sucessores. E essa sucessão, ela vai acontecendo gradativamente. Não é quando você estiver lá velhinha que você vai dizer, deixei uma boa sucessora. Não, é no dia a dia. Essa construção é no dia a dia. Então a gente vai trazer aqui, vou trazer aqui para vocês alguns benefícios da sabedoria. Você buscar sabedoria, você conhecer e você buscar saber como você vai fazer e colocar em ação isso, aí você vai ver que vai te trazer vários benefícios. E aqui nós falamos sobre isso. Primeiro aqui, a sabedoria é algo sobrenatural. Ela vem do céu, ela vem do espiritual, ela vem do dono de tudo. Ela vem de Deus, em resumo. Como eu li, ela vem de Deus, então você não recebe aí de qualquer jeito. Agora uma coisa é certa, ele deu sabedoria para todos, gente, todos, independentemente, gente, porque eu tô aqui, todo mundo sabe a fé que eu confesso, mas eu não venho aqui para dizer para você, a religião, não, eu não quero saber de religião, porque a religião é a forma onde cada um vai encontrar para poder se religar a Deus. E quem vai fazer essa ligação é o Espírito Santo. Às vezes a pessoa está aos nossos olhos tomando uma direção errada e tal. Aí a gente olha assim, gente, olha para ver a base em quem é. Como eu já falei, essa pessoa, ela reconhece Deus como autoridade única. Então pronto, tá tudo certo. E se ela não reconhece, pronto, a gente não vai fazer nada do que não nos cabe. O que nós vamos fazer é trazer luz para essa pessoa, para que ela reconheça, para que ela identifique Deus como único. Pronto, simples assim. Mas a gente quer, impor nossas crenças, a gente quer impor e não é nessa base. Jesus não veio impondo nada. Jesus ele nos dá um exemplo de como fazer, porque Jesus ele é a ação em pessoa. E ação significa o quê? Sabedoria, porque você saber das coisas e você não fazer, você conhecer as coisas e não fazer, não dá em nada. É a mesma coisa que nada. Então, a sabedoria está em fazer. Então, aqui está dizendo, Deus ele já deu a capacidade de todos fazerem algo, de saberem algo. Todos têm inteligência. Todos. Não se tira um. Todos têm sabedoria. Agora, o que é que você vai fazer com essa sabedoria? É o processo que você vai construir ao longo da sua vida. E a sabedoria ela vai fazer você ser guardado e protegido por Deus. É a sabedoria que vai fazer isso. Porque você vai buscar cada dia mais, como você fazer. Na proporção que você busca, ela te protege. A sabedoria, você saber fazer as coisas, ele protege. Imagina só, vamos falar de uma coisa bem básica. Você aprende a lutar karatê. Você aprendeu, então significa que você teve sabedoria para aquilo. Aí você foi buscar. Porque o karatê não chegou até você por um acaso. Você foi buscar de alguma forma. Você foi buscar e aí você aprendeu. E esse karatê lhe protegeu em uma situação que você viveu, que você poderia ter morrido. Basicamente é isso aqui. Então a sabedoria, ela te protege, é algo que Deus te deu para te proteger. Só que às vezes nós mesmos, por não usarmos a nossa sabedoria, nós nos automutilamos. Em todos os aspectos falando. Então a sabedoria também ajudará você a ter entendimento do que é certo,
para você discernir o que é certo do que é errado, o que é justo do que é injusto. É a sabedoria que vai fazer isso. E ela vai fazer também você ser cheio de alegria. Por quê? Porque quando você age corretamente, os seus resultados são bons. E se os seus resultados são bons, lógico que você vai ficar feliz. Agora, quando os seus resultados não são bons, depressão, tristeza e tantas outras coisas. Tem alguma coisa que precisa ser olhada para poder tratar. Porque não é dizer, eu tô com isso, meu resultado tá ruim, eu vou ficar. Não, mude. A sabedoria, ela tá sempre assim, ó. Todo dia eu posso tomar decisões assertivas em cima de decisões erradas que eu tomei. E tá tudo bem. Eu só não vou deixar de viver as consequências, lógico, do erro que eu cometi. Mas eu tenho a chance de ressignificar essas histórias, essas ações minhas, essas atitudes, esses comportamentos que eu tive, esse erro meu. Eu tenho a chance de corrigir. Olha só que poderoso. Então ela vai te ajudar também a você ser direcionada para o caminho verdadeiro, porque Deus, ele é verdade. Olha, Deus, ele trabalha com verdade nua e crua. Então a sabedoria vai direcionar você para a verdade. Quando você estiver indo por um caminho que tiver emaranhado aí, uma mistura com alguma coisa mentira, tem mentira no meio, fuja. Deus não está ali. Porque Deus, ele não age na confusão, ele não age na mentira, ele é puro. Ele trabalha com verdade, com clareza. Então vamos tomar decisões assertivas observando as coisas que acontecem ao nosso redor. Eu, por exemplo, eu deixei de tomar uma decisão muito importante, uma decisão que me traria ganhos financeiros, porque eu detectei que ali tinha coisas erradas. Eu detectei que eu ia estar me comprometendo com cláusulazinhas, com coisas entre parênteses que vem de forma sutil, que estava dando base para a mentira. E eu, na hora H, a um ponto de somente assinar, eu disse, não, eu não vou, eu abro mão de tudo isso aqui. Abro mão de toda a construção de uma vida, se necessário for, para honrar a verdade. Para viver com base na verdade, porque Deus, ele não trabalha com mentira. Quando eu aceito mentirinhas, quando eu aceito, eu estou atraindo maldição para minha vida. E eu não quero isso. E se eu atraio maldição para minha vida, eu atraio isso para minha família. E eu bloqueio minha família. Eu trago ações maléficas para minha casa, para andar junto comigo. E eu não quero isso. Para isso você precisa ter discernimento, você precisa buscar isso. Essa sensibilidade para Deus te mostrar o que é que você tem que fazer como mulher. Em todos os âmbitos aí que a mulher precisa estar encaixada. Preste atenção, porque às vezes são coisas simples que nós ignoramos porque nós não temos discernimento da verdade. Se tem alguma dúvida, procure clareza antes de você tomar decisões. Para você não se enrascar. Porque você toma uma decisão, tem uma coisa ali que não tá batendo certo, aí você empurra com a barriga, mais pra frente a gente vê isso, dá ruim. Não faça. Eu tenho experiência sobre isso também. E outra coisa aqui, é que a sabedoria, ela vai nos livrar de pessoas más, de ações más, pessoas que têm más índoles, vai nos livrar de cometer coisas que vão comprometer o sucesso da nossa família. Nós vamos ficar livres se nós buscarmos a sabedoria para fazer as coisas de maneira correta. Gente, eu fico assim observando que a sabedoria, tratar dessas questões, é algo assim, tão do dia a dia, só que ao mesmo tempo se torna um fardo para certas pessoas. E eu fico observando o quanto que, depois que eu termino a live aqui, eu tenho mais ou menos um relatório que me diz a quantidade de pessoas que entrou e saiu. Por quê? Às vezes é porque o assunto que está sendo falado se torna um fardo, é um peso para aquela pessoa. Tipo, como assim? Isso aqui... Mas a gente olha, a gente que entra e percebe, tem tanta simplicidade na palavra. Deus, ele vem nos ensinando de uma forma tão simples. O que vem de complicação é a gente que coloca. Por conta de quê? Dos nossos bloqueios. E aí, como a pessoa está bloqueada, a pessoa nem permanece. Não fica, não acompanha, não tem condição. Só que pessoas que vão entender essa mensagem, pessoas que vão entender a voz de Gleide nas redes sociais,
mulheres que vão entender isso. Mais na frente a gente vai ver o resultado, vai ver a diferença entre o sábio e o tolo. Permanece firme comigo aqui. Não é porque é Gleide, não. É porque é a palavra, é porque é a sabedoria. E a sabedoria é o próprio verbo encarnado, é o próprio Cristo. Glória a Deus. Então aqui o versículo-chave, nós temos aqui o capítulo 2, né, que é o que nós estamos estudando. Temos o 4 e o 5, mas eu coloquei outros versículos também ao longo aí do estudo. Inclusive, depois quando eu fecho a aula aqui, eu vou preparar um material e eu coloco um PDF lá dentro do grupo para poder você ir lá estudando, destrinchando. E a minha orientação, traz um caderninho, gente, traz uma caneta, escreve. Por mais que você olhe e diz assim, isso aqui é simples que Gleide está falando, mas quando você escreve, você está dando um comando para o seu cérebro dizendo, isso aqui é muito importante. Porque quando a gente só ouve, a gente esquece muitas vezes. E coisas que para aquele momento que está ouvindo não faz sentido, mas quando você escreve e você está sempre ali acompanhando, buscando, comparando, fazendo várias ligações, aí você começa a entender coisas que futuras que você nem imaginava que você iria entender. Por quê? Porque hoje você foi sábio e registrou. Registrar é uma sabedoria. Deixa eu contar uma coisinha para vocês. Eu tenho esse costume, desde criança, gente. Eita, meu Deus, esse povo que inventa em ser professor desde criança é um negócio sério. Minha vida era de cadernos em cadernos. Eu nunca fiquei sem caderno. Onde eu vou, eu tenho um caderno, eu tenho uma coisa para estar escrevendo. E aí eu chego a um ponto que eu digo, gente, eu tenho livros e livros escritos aqui dentro de casa. Com os meus registros aleatórios, assim, simples. Aí eu comecei a juntar o que eu tenho e tô construindo meus livros. Aí você vai ver futuramente aí, daqui a pouco, o Gleide escreveu um livro, vai dizer, nossa, Gleide sentou. Não, gente, foi construção. E a gente perde. Deus, um livro, ele abençoa vidas, eu amo. Olha só eles aqui atrás, tem só alguns aqui. Mas vamos lá. Se você procurar sabedoria, como você procura prata e ouro, se você buscar como você busca um tesouro escondido, você vai entender o que é o temor ao Senhor. E você vai achar o conhecimento de Deus. Você quer conhecer Deus? Eu quero conhecer Jesus. Mas eu não busco, mas eu não procuro. Aqui está entregando uma chave poderosa. Você procura essa sabedoria. Você busca, mas você sua, você investe, você passa a noite em claro se precisar. Você vai para eventos que vai te trazer sabedoria. Você vai fazer o que for necessário para poder você buscar mais disso, porque é através disso que você vai conhecer Deus melhor. E ontem eu entreguei uma chave, vou repetir aqui. Quando nós nos dispomos a nos conhecer, nós conhecemos Deus melhor. Porque nós somos a essência de Deus. Nós somos assim um pouquinho dele, uma representação, vamos dizer assim. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E quando eu me disponho a dar um mergulho dentro de mim, como fez Abraão, Deus disse assim, Abraão, sai da sua terra. Sai dessa posição que você está aí, meu filho. Vai para uma terra, eu vou te mostrar. Isso significa dispensação. Deus é que está dando a direção. E Abraão, o pai na fé, por que será que ele tem esse nome hoje? Ele decidiu. E quando ele foi pelo caminho, ele percebeu, não tem que ser as coisas do meu jeito. Ele levou Ló. E Deus disse, saia você. Cuide de sua vida. Tenha responsabilidade por quem você é, Abraão. Corre, venha. E Abraão deu um mergulho dentro de si. Reconheceu quem ele era. Se conheceu, identificou coisas. E Abraão, amigo de Deus. Por quê? Porque ele conheceu Deus. Davi foi conhecido, é conhecido como um homem segundo o coração. Conhecido não, foi o próprio Deus que falou isso. Imagina só. Eita glória, termina minha irmã de assistir mais tarde, que eu creio que Deus ele vai ministrar o seu coração. Se você ainda não entrou no grupo, entra que Deus ele vai te conduzir. Viu? Deus abençoe, um beijo, Josi, te amo. Então, gente, são chaves poderosíssimas que o Senhor nos entrega. E essas chaves, a gente usa para abrir portas, para desbloquear. Primeiro você tem que desbloquear isso aqui, para poder você desbloquear sua família. Você tem que desbloquear sua mente, suas crenças, a forma como você foi levado a chegar onde você está. Foram bloqueios.
Muitos não foram, óbvio. Você não está completamente 100%, você está aí. Alguma coisa você está fluindo. Mas aqui nós estamos para descobrir em que eu não estou fluindo. Porque Jesus, ele veio até e disse assim, ó, eu vim para te dar vida. Agora não é uma vida qualquer. Eu vim te dar vida com abundância. Aí você olha para a sua vida, você não vê abundância. Um casamento fracassado é abundância. Um completo problema de saúde de cima a baixo, um completo transtorno é abundância. Olha para você, olha para sua família. Eu olho para minha família e eu detecto, não, isso aqui não está de forma abundante. Tem alguma coisa errada, porque Jesus, ele me prometeu. Agora, ele não disse que eu ia ter flores no mundo, ele disse, você vai ter aflição. Para quê? Para você conhecer a vida abundante. Essas aflições você tem que viver. E você não pode dizer assim, eu não quero ir por causa disso e daquilo outro. Não, pelo amor de Deus. Amém, minha amada? Pode ir, vá em paz, Deus abençoe sua vida, continua firme aqui, grandes coisas fará o Senhor. E se possível, vai lá e assiste o restante, que Deus, ele vai falar profundamente. Tá tudo certo? Deus abençoe. Então aqui agora eu vou entregar os segredinhos aqui, os passos. Mas primeiro você tem que aplicar algumas coisas para poder você ter essa sabedoria e você desbloquear a sua família. Você precisa de constância, você precisa ser persistente, consistente e resiliente. Eita, meu Deus do céu. Olha só, persistência, constância e resiliência. Você precisa persistir em buscar sabedoria. É o que eu já falei, o investimento que você precisa fazer todos os dias. Você precisa ser constante. É hoje, hoje eu vou, amanhã não vou. Não, isso não é constância. Isso aí, ó, tá desequilibrado, tá quebrando leis. Então vai dar ruim. Precisa ser constante nisso e resiliente. Resiliente para quê? Porque nesse processo de busca pela sabedoria, nesse processo de mudança, nesse processo de posicionamento, você vai receber críticas. Você vai passar por situações que vai te trazer desconforto. E aí o que é que vai acontecer? Você precisa ser resiliente. Você precisa olhar para essas histórias e dizer assim, não, dessa história aqui de perseguição, de fracasso, eu vou fazer uma nova história. E aí você vê, ó, passa por todo o processo, quando se levanta, levanta-se mais forte. Então, você precisa de ter esse comportamento, essa decisão de forma consciente. Você precisa decidir por isso. Porque você precisa entender que você precisa buscar a sabedoria como um tesouro escondido. A gente precisa voltar e falar. Então, você precisa também ensinar isso na sua casa. Você precisa deixar bons sucessores também desbloqueados. Porque se você vai deixar sucessores, todos vão deixar. Agora, se os sucessores vão estar ali tudo bloqueado, vai dar continuidade àquilo que você não resolveu? Então senta nessa cadeira e resolve esse negócio. Porque momentos difíceis, eles acontecem para todo mundo. Mas a sabedoria entrando no seu coração, ela vai te encher de alegria, ela vai te encher de força, ela vai te encorajar. Então você precisa usar a sabedoria em todos os aspectos da sua família. Então seja sábio. E aqui eu já vou dar os 5 passos para poder você desbloquear sua família, você ter sucesso, você deixar bons sucessores. Primeiro você precisa escutar os sábios. Davi falou isso para Salomão. E Salomão está dizendo para você, ande com gente sábia. Ande com pessoas sábias. Invista. Gente, seja intencional em investir em sabedoria. Seja intencional para andar com as pessoas certas. Você olha assim para uma pessoa e diz, rapaz, aquela mulher ali parece que ela é sábia. Eu vou dar um jeito de andar com ela. Eu vou estar onde ela está. Eu vou acompanhar o que ela faz. Eu vou modelar o que ela faz. Modelar, isso mesmo. Modelar. Pode me modelar. Se vocês querem me modelar, pode me modelar. Tipo, olha, é sábio da parte de igreja, abrir live, falar com mulheres. Vou fazer isso também. Isso não é invejar. Isso é modelar e dizer assim, não, eu vou seguir Gleide como modelo e vou fazer do meu jeito, lógico, porque cada um tem o seu jeito particular. Então a gente precisa escutar essas pessoas, andar com essas pessoas, procurar entender o que as pessoas ensinam. Eu faço isso, eu busco e cada dia esse tesouro ele precisa ser encontrado e eu vou encontrando as pistas
E só nas pistas eu já fico regozijada. Imagina então chegar à sabedoria plena. E Deus, ele tem isso para nós. E nós estamos nesse caminho de construção para isso. Então, segundo passo, busque a sabedoria como um tesouro escondido. Terceiro passo, fique longe das pessoas que induzem você ao mal, a viver longe da verdade. Quarto passo, fuja da imoralidade. Fuja de tudo que distancia você de Deus. Fuja de tudo, porque você estará sendo uma pessoa correta dentro da sua casa, dentro da sua família, no seu casamento. Agora, se você estiver encaminhando para a imoralidade, e a imoralidade é algo tão amplo, a imoralidade vai desde uma simples mensagem que a gente lê, que a gente recebe, um vídeo que a gente diz assim, é uma bobagem, é uma coisinha simples. E o inimigo está ali infiltrando-se nas famílias através de vídeos com teor pornográficos, por exemplo. E a imoralidade está sendo implantada ali, ó. E isso está causando bloqueios no seu casamento. O seu casamento não vai fluir enquanto você não tirar esses pequenos bloqueios. Tudo o que você vê precisa condizer com a verdade de quem Cristo é. Tudo que você fizer precisa condizer com a verdade. Porque se você abrir parênteses para mentira, você está dando legalidade para demônios agirem na sua família. Você está dando legalidade para demônios bloquear as áreas da sua família. E você precisa descobrir como é que você vai desbloquear essas áreas. E para isso você precisa conhecer a verdade. E depois de conhecer a verdade, colocar em prática, porque é a verdade colocada em prática que lhe traz libertação. Receba essa palavra aí com muita força. E siga também o exemplo das pessoas que têm caráter. Olhe para as pessoas que têm caráter, siga o exemplo. Independentemente de quem seja. Às vezes você olha para um pai, para uma mãe, para uma autoridade, uma pessoa de influência, e você diz assim, poxa, é autoridade, mas não tem caráter. Respeite a autoridade dela, mas não siga o exemplo do ser caráter, porque não significa dizer que porque uma pessoa tem autoridade em algo, essa pessoa deve ser seguida só por causa da autoridade. Você respeita a autoridade dela, mas seguir o exemplo dela somente se o exemplo dela estiver condizente com a verdade de quem Cristo é. E Ele é a própria verdade. Amém? Então hoje eu não vou nem trazer aqui as perguntas, eu vou deixar só essas reflexões, porque, gente, eu quero valorizar quem está entrando no grupo. Porque o que é que eu tenho percebido? Eu tenho entregado pérolas aqui, eu falo de coisas que as pessoas, muitas, ignoram, são muitas mesmo, muitas ignoram, tipo, não tá nem aí. Outras porque, tipo, dá aquela pincelada, a consciência ainda não chegou 100%, mas tem pessoas que realmente ignoram, tipo, quem é essa mulher? Não valoriza, né? É normal, é normal. Só que eu quero entregar o melhor de mim para aquelas pessoas que vão fazer algo com esse tesouro. Porque não adianta você pegar, dar um tesouro na mão de um tolo. Não adianta você pegar um tesouro e colocar na mão de uma pessoa que não tem capacidade de administrar recursos. O que é que essa pessoa vai fazer? Jogar na lata do lixo. Por isso que a palavra de Deus diz sobre dar pérolas a porcos. Não é porque Jesus estava comparando o ser humano com um porco, não é o animal em si. Mas é porque na própria musculatura do porco, a área dele do pescoço, ele não tem capacidade para se erguer muito, para se movimentar. Ele fica sempre ali, ó, sempre olhando para baixo, sempre naquela direção. Observe que é assim. Então você pega uma pérola e coloca no focinho do porco. Qual é o propósito do porco? Qual foi a função dele, a forma, a construção dele, a genética, a estrutura física dele é o quê? É para baixo, é para lama. E ele se alimenta ali. Ele precisa daquilo. Então, imagina só você pegar uma pulseira de ouro, colocar amarrado no focinho do porco, e o focinho do porco vai ali direto para a lama e faz o quê? Aquilo ali não cumpre o que deve ser cumprido de multiplicação de talentos. É por isso que eu estou aqui incentivando você. Se você quer andar comigo mais pertinho, se você quer receber
coisas mais avançadas, entra no grupo, gente. Entra no grupo, porque tudo que eu estou dando lá é 100% pela graça. De graça mesmo. Não cobrei, não tem nenhuma cobrança em cima disso aí. Porque eu quero que você tenha essa consciência de quem você precisa ser, mulher, para estar bem posicionado na sua família. Você tem noção. Você tem noção. Será? Chega a me dar um desespero. Você tem noção do que você pode fazer na sua casa. Você ter esse nome mais à frente, dizendo assim, olha, a mulher sábia edificou a casa. Agora você quer ser ouvida como a tola, derrubou lá. Olha o sucesso que ela teve. Pelo seu resultado nós vamos ver qual é o seu sucesso. O seu resultado você vai deixar na vida de outras pessoas. Porque não adianta você ter fama, glória, riqueza, se você não tiver sucesso. Se você não deixar discípulos, bons discípulos, não vale a pena. E eu vou orar por você, para que o Senhor possa continuar dando graça, sabedoria. Gente, eu acho que eu coloquei aqui, é porque Gleide é desse jeito mesmo. Mas eu vou dar uma olhadinha aqui, porque eu acho que eu coloquei hoje à noite, eita glória. Eu coloquei hoje à noite, na segunda-feira, a nossa aulinha não, no nosso momento de oração. Deixa eu ver como foi que eu coloquei aqui. Pronto, toda segunda-feira, nesse mês de outubro, nós vamos estar nos reunindo pelo Meet. Nós vamos estar nos reunindo para quê? Para orar pelas nossas famílias. Esse link eu só vou colocar lá dentro do grupo de estudos de provérbios. Por quê? Porque é uma atividade para os que estão dentro. Se eu abrir 18h30, abrir o Meet e só tiver uma pessoa, eu vou orar com uma pessoa. Se não tiver ninguém, eu vou orar sozinha. Mas eu vou compartilhar somente nesse grupo. Por quê? Porque quem quer, quem tem a intenção, quem quer se posicionar precisa saber qual é o caminho. Porque eu não quero que entre qualquer pessoa, não. Só interessada no que tem para receber. Não, aqui é troca. Nós precisamos trocar conhecimento, sabedoria. E é isso que está acontecendo lá dentro do grupo. Tá bom? Vou orar por sua vida para finalizar a live. Pai, em nome de Jesus, eu só quero te agradecer por esse momento precioso, Pai, na tua palavra, a ministração da tua palavra, aqueles que entraram, aqueles que precisaram sair, ó Deus, aqueles que ainda irão ouvir, meu Deus, essas mulheres que ouvirão essa mensagem. Senhor, faça, Pai, essa mensagem chegar ao coração de mulheres que estão realmente necessitadas. Mulheres que estão precisando do teu socorro, Pai. E não estão encontrando o direcionamento, Pai, para áreas da sua vida que elas precisam se posicionar. E eu, como teu instrumento, Senhor, estou aqui me posicionando, porque essa direção o Senhor tem me dado. Continua, Senhor, a nos dar graça, sabedoria, força, discernimento, capacitação do teu Espírito, para que, Senhor, em tudo nós revelemos nas nossas casas quem tu és. Porque, Senhor, uma família bloqueada, uma família, Senhor, que não manifesta a tua presença, não é digna, Senhor, de dizer que te serve, que te reconhece. Ó Pai eterno, porque não é ação de ti, não é ação tua, Senhor, uma vida, Pai, aprisionada, acorrentada, amaldiçoada. Não, Senhor, isso não vem de ti, Pai. E nós queremos andar constantemente, completamente, debaixo da tua nuvem de proteção, Pai, e de transformação. Promova isso em nós. Promova isso em nós, para que através de nós, a nossa cura, outras pessoas possam ser transformadas para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Diz aí um amém do outro lado. Deus te abençoe, te proteja, Ele conceda graça, sabedoria e muita força para colocar em prática tudo o que você aprender. Deus abençoe grandemente. Ó, beijinho para vocês. Tchau, tchau.